Olá, meu nome é Camila Soares, eu irei ministrar a disciplina de Psicologia aplicada à enfermagem. Então, aqui é a introdução ao estudo da psicologia. Para estudar psicologia, a gente tem que primeiramente conceituar o que é a psicologia. Aqui tem um conceito dizendo que a psicologia é o estudo dos fenômenos psíquicos e do comportamento do ser humano por intermédio de análise de suas emoções, suas ideias e de seus valores. Basicamente, a psicologia ela vai ser uma disciplina que vai estudar o comportamento humano, seja nas suas emoções, seja nas suas ideias e nos seus valores. E por que é uma disciplina que é importante para que esteja na ementa do curso técnico em enfermagem? Então, é importante, primeiramente, porque o profissional da área da saúde, ele vai ter uma melhor compreensão para ele conseguir lidar com as suas atividades do cotidiano, porque essas atividades do cotidiano vai incluir lidar e se relacionar com pacientes. Vocês irão ter contato de fala, contato de situações, então é necessário que vocês estudem essa parte da psicologia para que vocês, em determinadas situações, saibam lidar melhor. Então, a gente tem aqui a importância, de outro lado, para que os futuros profissionais possam aprender e compreender um novo olhar ao estabelecer seu relacionamento com o paciente e também seus familiares. Além disso, gente, além do paciente e dos familiares, também é necessária a psicologia para vocês saberem lidar com os outros profissionais da saúde, com as pessoas que vocês irão trabalhar. É necessário um bom convívio, um bom relacionamento. E não deixar essas práticas somente como profissional da área de assistência social, porque é um conjunto multiprofissional. Não podemos estabelecer apenas esse valor, apenas esse cuidado com o paciente para a área de assistência social, mas também todos façam a sua parte, saibam conversar com o paciente, saibam abordar, porque a gente não pode tratar as pessoas como se fosse só um quadro clínico, como se fosse só uma situação, a pessoa tal tá com uma certa doença, olhando só para essa parte. A gente tem que analisar uma forma de humanização, temos que nos colocar no lugar do outro, saber atender a pessoa, receber, porque a gente não sabe o que aquela pessoa passou, por todos os locais que ela já deve ter enfrentado ali. Então, a gente tem que ter muito esse lado humano. Nós iremos adentrar aqui nos fatores emocionais ou psicológicos, que é já na parte do conteúdo da psicologia. Então, aqui diz que os fatores emocionais influenciam na formação de identidade, que se inicia justamente com a conjugação dos aspectos físicos e ambientais. O que é que isso quer dizer? Que a nossa identidade ela é formada através de influências do meio externo. E quais influências são essas? Influências que a gente recebe tanto no aspecto físico como no aspecto ambiental. Cada pessoa vem a este mundo como um ser único e diferente de todos os outros. Por quê? Porque essa identidade ela é formada de maneira diferente. Cada pessoa, nossos pais, eles passam por situações diferentes, eles passaram por situações diferentes. Durante a gestação, uma mãe pode ter tido problemas durante aquele período, e isso acaba trazendo influências no bebê, na criança. Por exemplo, se essa mãe ela fez o uso de alguns medicamentos, algum medicamento que provavelmente o bebê ele ficou mais agitado ou que o bebê ficou no estado dopado. Então, tudo isso vai influenciar na criança, vai influenciar na personalidade dela. Mesmo que sejam coisas que pareçam não influenciar muito, elas vão modificar o aspecto da identidade, da personalidade da criança.
dependendo se uma mãe ficou muito tempo na ala da UTI neonatal, tudo isso vai influenciar se ela teve uma depressão pós-parto, tudo o bebê vai sentir. Então, quando o bebê está nessa fase, conhecendo o mundo, ele acabou de nascer, ele entende apenas duas situações: o que é prazer e o que não é prazer. Primeiro, ele sente prazer quando está se alimentando, quando está no colo da mãe, porque o colo da mãe faz ele lembrar do momento que ele estava lá no útero, que era quentinho, que era confortável para ele. Então, esse local que é prazeroso, ele acaba desenvolvendo o sentimento de segurança. E esse sentimento de segurança vai fazer com que ele desenvolva novos sentimentos, que é o de confiança, otimismo e fé na vida adulta. Então, essa parte, essa etapa da criança com a mãe, esse relacionamento de confiança, ele é importante para a formação dos sentimentos daquela criança. Além disso, a formação desse vínculo afetivo que o bebê ele tem com a mãe, ele vai fazer com que o bebê ele ganhe condições para amadurecer e para ele começar a sentir vontade de conhecer o mundo ao seu redor. Imagina você chegando num país estrangeiro que você não conhece nenhuma língua, nenhum costume, você vai se sentir perdido. Mas se tiver lá uma pessoa que consiga se comunicar com você, que fale sua língua, você vai se sentir acolhido. Então, isso é mais ou menos o relacionamento que o bebê tem com os pais. Os pais são as pessoas que vão guiar, as pessoas que vão apresentar. Só que o bebê é uma coisa pior ainda, porque ele não conhece, ele não tem conhecimento sobre o seu próprio corpo. Então, é necessário que uma pessoa vá guiando, vá ensinando. Então, os pais, eles têm essa função de guias turísticos, mais ou menos. E acontece que quando o bebê ele não tem as suas necessidades atendidas, né? Ele vai chorar bastante, por exemplo, quando ele tá com fome. E aí, ele não tem a esperança de que do nada ele vai comer, ele vai se alimentar. Então, por isso ele entra naquele estado de desespero. Porque essa paciência ele vai desenvolvendo com o tempo, quando ele sentir confiança de que ele tá chorando, mas em algum momento a mãe dele vai chegar para dar comida para ele. E com o tempo ele vai desenvolver essa consciência. Mas quando ele é bem pequenininho ainda, ele precisa passar por essas situações para que desenvolva uma memória, para depois ele perceber que, quando eu chorar, minha mãe vai vir, então não precisa, o mundo não vai se acabar. Com o tempo ele vai desenvolvendo esse pensamento. Então é importante que passe por cada situação dessa, porque são essas situações que vão desenvolver a memória da criança. Então, ao crescer, a criança ela vai desenvolvendo uma noção de julgamento e ela vai saber o que são regras, o que são proibidos, dependendo do ambiente que ela vai ser criada. Ela vai conseguir captar a impressão que ela própria provoca no ambiente. Ela vai conseguir desenvolver essa consciência. Então, gente, toda essa contextualização toda, todas as situações que eu pude falar para vocês, é importante para a gente conhecer as características da personalidade. E Freud, ele fala de 3 características, que são o ID, o ego e o superego. Aqui, o que são os tais de ID, ego e superego? Então, Sigmund Freud, que é o pai da psicanálise, ele identificou cada uma dessas formas de funcionamento da estrutura psíquica com nomes que nos parecem estranhos, pois têm sua origem na língua alemã.
Eu vou conceituar basicamente essas 3 características que formam a personalidade por meio de exemplos. Então, a partir do momento que eu vou ler, eu vou dar um exemplo para vocês compreenderem melhor. Então, o ID seria o ponto de partida de todo ser humano, a fonte básica de energia de nosso ser, que será organizada a partir do nosso contato com o ambiente. Mas o que é que isso quer dizer? O ID é basicamente o nosso impulso. Então, aquela parte impulsiva da gente, aquelas nossas sensações corporais que são um pouco desorganizadas, elas formam o nosso ID. Para um exemplo prático. Por exemplo, quando você sente que está com fome, você teve essa sensação, você teve esse impulso de falar: nossa, eu estou com fome, nossa, eu quero comer. Então, o ID seria isso, seria essa energia de ser impulsivo, de sentir que no seu corpo você está querendo um alimento. Ok, agora vamos para o ego. Ego é a parte de nós que lida com a realidade e negocia com ela as satisfações das necessidades geradas pelo ID. Por exemplo, você lá no ID disse assim: estou com fome. O ego vai falar o seguinte: então, o que é que nós podemos fazer? Nós podemos caminhar, ir para o supermercado, eu vou comprar uma carne, depois eu vou cozinhar ela, vou fazer, assar, cortar. Então, ele vai meio que planejar para realizar aquela satisfação. Ele é uma parte que é um pouco mais racional. E já o superego é a capacidade de julgamento moral. É a nossa noção de certo e errado, que passamos a adquirir com a infância. Basicamente é o que já está dizendo aí. É a nossa capacidade de saber o que é certo, distinguir o que é certo e o que é errado. Muitas vezes, quando a gente estuda psicologia, eles começam a correlacionar de uma maneira muito errada, colocando o ID como se fosse o nosso diabinho, entre aspas, assim, como se fosse a nossa parte ruim. Só que o ID ele não pode ser relacionado com a nossa parte ruim, porque ele está diretamente ligado com as nossas necessidades. Então, não é uma necessidade de ser bom ou de ser mal. É apenas a necessidade, é apenas seu impulso, o que você quer fazer. Não está ligado ao bem nem ao mal. Então, é importante enfatizar isso, porque muita gente começa a conceituar de maneira errônea. A flexibilização do papel do técnico de enfermagem. Aqui eu quero trazer para vocês que o técnico de enfermagem, ele não é só aquela pessoa que vai atuar no hospital, cumprindo plantões diários, cumprindo escalas. Ele também conseguiu abranger a sua atuação nas escolas, nos clubes esportivos e em qualquer espaço que ele vá desenvolva e promova a saúde. Então, ele tem mais uma área ampla de atuação. Antigamente, o técnico de enfermagem ele era visto como cuidador, era visto mais assim para o público feminino e como se fosse executar aquelas atividades domésticas cuidando de uma pessoa na casa dela, certo? Então, a sua corresponsabilidade social a partir do papel que desempenha, que não se resume a de um simples cuidador, mas de alguém que interage e modifica a situação de saúde e doença de sua comunidade através de suas ações. Então, o técnico de enfermagem tem que ser uma pessoa criativa, ele tem que ser uma pessoa que esteja atenta a solucionar problemas quando eles aparecerem. Então, é necessário essas características em uma pessoa que esteja fazendo esse curso, pois
é uma coisa que vai influenciar muito lá na frente. Por isso que vocês estão aprendendo, para vocês conseguirem desenvolver essa responsabilidade afetiva com o paciente. Por fim, nós iremos ver um pouco do processo de humanização. O cuidar do outro pode traduzir vários sentimentos, como pena, responsabilidade, incapacidade, necessidade, obrigação. Mas um é necessário para a sua perfeita interação com a necessidade de seu cliente, o respeito. A gente não pode ver apenas o outro como cliente, a gente tem que ver que ali é um ser humano e que ele tem sentimentos, que ele está passando por várias situações. Nós iremos respeitá-lo, pois muitas vezes os técnicos de enfermagem, os profissionais da área da saúde, eles estão atarefados, eles têm muita coisa na cabeça, porque o hospital é um ambiente que ele tem muitos problemas. Então, você acaba ficando estressado com aquela rotina, você pode ter cumprido vários plantões, não tá dormindo direito. Então, mesmo com tudo isso, você tem que ter esse lado humano e se colocar no lugar do outro. Porque aquela pessoa, ela tá trazendo vários sentimentos com ela, angústia, medo, por conta de, a gente pode ver aqui, consulta, internação, cirurgia, exames, medicação. Então, é uma série de coisas. Ao ser orientado a preparar psicologicamente um paciente, o auxiliar de enfermagem está, na verdade, sendo solicitado a se solidarizar com ele. Isto é, colocar-se em seu lugar, tentar entender suas angústias e medo em relação a doenças e os procedimentos médicos. Gente, não é apenas você saber fazer. Olha, mas eu sei trabalhar direitinho, eu sei fazer procedimento tal, eu sei fazer isso, isso, isso. Você tem que saber abordar, você tem que saber conversar com aquela pessoa. Não é você chegar na ala do paciente na enfermaria, já puxando o braço dele, porque você tem que tirar o sangue, e você tem que anotar fazer o preenchimento da planilha, tudo direitinho, porque você tem que ficar acompanhando o paciente tal. Você tem que chegar, saber conversar, porque aquele psicológico daquela pessoa, ela tá naquele ambiente hospitalar, ela já tá com o psicológico frágil. Então, é necessário você ter a humanização, é necessário ter amor, respeito, saber cuidar, perguntar como é que aquele paciente está, o que é que ele está sentindo, tentar entender as emoções dele. Então, gente, essa disciplina ela é muito importante para que vocês consigam construir essa característica, essa inteligência emocional de vocês, porque é uma coisa que é muito importante. É muito sério lidar com pessoas, lidar com vidas. Então, tem que saber conversar, tem que saber não ofender o outro, tentar sempre se acalmar, ver que a outra pessoa está agitada, ceder, e não ser ignorante acima de tudo. Tentar sempre cuidar do seu paciente. E você tem que desenvolver essa inteligência emocional, porque através de uma ação sua, vai influenciar na ação de qualquer pessoa que está no seu meio externo. Suas emoções, seus sentimentos vão influenciar na vida de quem está ao seu redor. Então, vai influenciar tanto na vida de seus colegas profissionais, como a vida de seus pacientes. Então, é necessário que você controle seus sentimentos, que você pense antes de agir, pense antes de falar e sempre tendo bastante cuidado.